Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como criar um formulário de edição de uma coluna abrindo em Popover. E o case que eu vou mostrar para você é a alteração do status de um pedido. Aqui nós temos a coluna status. É claro que nós podemos visualizar o pedido e editar o pedido, mas o que eu vou mostrar para vocês é isso. Clicando em cima da coluna, nós vamos poder abrir um diálogo, de Popover, e aí você vai poder selecionar o status e salvar essa alteração e ele vai recarregar a data grid. Então esse é um formulário que vai editar um atributo dentro de uma janela em Popover. É um recurso bem interessante quando você precisa um atalho fácil para o usuário alterar, por exemplo, o status, preencher uma data de pagamento, preencher uma observação, sem que ele necessariamente precise abrir o formulário de edição daquele objeto. Muitas vezes você nem precisa permitir que ele faça a edição completa do objeto, dependendo do perfil do usuário, você pode disponibilizar para ele somente essa alteração. Então é um recurso bem interessante em sistemas que trabalham com registros de transação, registros que têm alguma relação com fluxo de processo, por exemplo, o pedido, ele tem uma evolução. Então essa evolução é o case ideal, mas a gente pode também citar telas de pagamento, onde a gente vai preencher algumas informações complementares, como a data de pagamento, uma observação, um histórico, Então bem, são casos bem apropriados para esse uso, para esse cenário. Então aqui dentro da nossa plataforma, dentro do nosso projeto, nós vamos começar criando o formulário de status, o formulário de alteração do status, que é esse formulário aqui. Esse formulário aqui, para fazer ele, nós vamos criar um formulário completo de pedido, de cadastro e edição de pedido, mas nós vamos eliminar a maioria dos campos desse formulário, deixando somente o status. Então nós vamos criar um formulário de cadastro, nós vamos selecionar a model de pedido, o nome da classe vai ser pedido status form, no lugar de pedido form. E aqui vai ser formulário status pedido, ok? Esse formulário não vai para o menu, ele vai ser acionado apenas a partir do Popover, ele vai estar aqui no módulo de pedidos, e é isso. Esse é o suficiente para a gente começar a criação do formulário de status. Lembrando que no formulário de status só vai ter o campo de status, então nós podemos de imediato arrastar todos os demais campos para a lixeira, porque o único campo editável no formulário de Popover vai ser o status, que está ali. Pronto. O ID nós precisamos manter. Por quê? Porque como se trata de uma edição, no momento que eu clico aqui, ele carrega o formulário, ele precisa manter o ID do registro na tela para na hora de salvar saber de qual registro ele tem que dar o update, ok? Mas não precisa ser um campo tEntry, tá? Ele pode ser um hidden. E em seguidinha eu vou mostrar para você como a gente vai melhorar esse formulário até chegar nesse resultado, ok? Eu vou salvar esse formulário aqui e nós vamos primeiro fazer o vínculo de uma maneira simples e depois nós vamos melhorando esse formulário. Então agora nós vamos editar a pedido list, a coluna status do pedido, e aqui nós vamos selecionar formulário de edição, pedido, status form, método onEdit. Tá? Então eu estou dizendo que essa coluna, que é a coluna de status, vai ter um formulário de edição vinculado a ela. Quando tem um formulário de edição, acontece esse efeito ao passar em cima da coluna e quando eu clico ele abre um popover com aquele formulário de edição. Tá? É um recurso bem interessante, tá? Eu vou salvar aqui. E agora eu tenho aqui um programa que não tem esse recurso ainda, tá? Um programa que ainda não tem esse recurso, que é o projeto que eu estou desenvolvendo. Eu estou com várias abas abertas. Numa aba eu já estava mostrando um projeto adiantado, um projeto pronto. Agora eu volto para o meu projeto que não tem esse recurso, para nós atualizarmos com base nessa alteração que acabamos de fazer, para baixar o programa novo do pedido status form, para baixar a atualização da pedido list, que tem esse vínculo de coluna. Como eu estou aqui, não estou trabalhando com o teste online, tá? Mas se você está trabalhando com o teste online, é só publicar lá no teste online que já vai atualizar as permissões, tudo certinho, conforme a gente viu nos outros vídeos. Aqui eu estou trabalhando local na minha máquina, tá? Como eu estou trabalhando local, a gente vai ver essa abordagem mais para frente, eu preciso cadastrar esse programa novo e vincular aqui ao meu grupo admin e recarregar as permissões. Para ele reconhecer esse programa novo. Agora nós voltamos para a listagem de pedidos, tá? E agora sim, quando eu passo o mouse em cima da coluna status, tem esse efeito representando que aqui você pode clicar. Então ele clica, ele abre ali o formulário de edição de status,
Pois bem, aqui nós temos várias coisas para melhorar, para transformar esse formulário nesse formulário aqui. Primeiramente, nós vamos tirar os títulos, nós vamos aumentar a largura, vamos tirar essa borda. Não precisa ter aba, né? Não precisa ter mais uma aba dentro do popover, né? Acaba ficando coisa demais, né? Então agora nós vamos melhorar isto, tá? Primeiro vamos ver se está funcionando. Eu vou trocar aqui, opa, tela errada. Vou trocar aqui de criado para pago, salvar. Ó, ele não atualizou. Se eu entrar de novo aqui dando um F5, ele atualiza, tá? Mas eu tenho que, essa atualização tem que ser automática, sem eu precisar clicar em nenhum lugar na tela. Então vamos lá. Assim que o usuário clicar no salvar, agora eu volto aqui para o pedido status form, assim que o usuário clicar no salvar, se a ação de salvar deu certo, nós vamos chamar adiante query application load page pedido list método onLoad, ok? Dando certo, recarrega a listagem automaticamente na hora de trocar o status. Vamos atualizar aqui nosso programa então. Atualizar pedido, listar pedido. Vou trocar aqui de criado para pago. Pronto. Agora ele está atualizando automaticamente. Então agora nós temos que melhorar o visual e trocar o componente aqui para um componente mais bonito, né, de progressão. Então vamos lá. Vamos aqui na tela do pedido status, né? Primeiramente nós temos que tirar esse ID aqui, mas nós temos que manter um campo que retenha o ID, né? Mas ele não precisa ser um campo tEntry, ele pode ser um tHidden. Então vamos colocar esses campos para fora da tela. Eu vou colocar um campo escondido aqui, tá? Que o nome dele precisa ser ID, que é o nome da minha chave primária, né? O mesmo nome que eu tinha ali. O restante eu removo tudo, removo o page header também, pronto, né? Eu vou ter um campo escondido ali para o ID e o status. Eu vou fazer parcialmente essa atualização, tá? Você está trabalhando com o teste online lá, é só publicar, para a gente ver como está melhorando aos poucos, né? Então aqui, tá? Ficou sem aquela borda, sem o page header, só que ficou bem estreitinho o popover, tá? E não ficou do componente que eu queria usar. Para ficar a tela mais larga, tá? Nós temos que forçar a largura. Então eu vou colocar um objeto HTML aqui e eu vou colocar uma div de 600 pixels de largura, ok? Essa div aí vai só ocupar o espaço na tela para que a gente consiga forçar uma largura mínima para o diálogo de popover. Salvei, é como se você estivesse publicando lá no teste online. E agora eu vou clicar aqui, olha só, ficou com espação, né? Talvez nem precisasse de tanto espaço, mas como eu já sei que eu vou botar um componente maior aqui, né? Tá bom, né? Vou manter esse espaço. E agora eu vou trocar o componente, né? O componente de edição, eu vou colocar um db arrow step no lugar da combo, né? Só que eu tenho que manter o nome do campo, então eu vou dar um Ctrl C aqui e no novo componente eu vou colar. Tá? Esse aqui ele puxa de status pedido, eu vou remover fora, porque eu não posso ter dois componentes com o mesmo nome na tela. Então aqui eu vou puxar de status pedido, o campo de identificação é o ID, o de apresentação é o nome e a coluna da cor é cor, o nome da coluna também no banco de dados. Vou aumentar um pouquinho a largura aqui do componente para 50 pixels, lembrando, se você quiser, né, pode fazer algo bem maior, tá? Eu fiz ali uma projeção e com 50 ficou interessante. Agora eu vou atualizar de novo o programa. Você que está trabalhando no teste online, lá é só publicar o teste online. Eu estou trabalhando no local, então puxo as atualizações. Clico aqui em cima do status. Olha só que legal. Troco para pago. Fechou. Está funcionando. Troco para enviado. Trocou. Está entregue. Trocou. Está funcionando adequadamente. Quando eu clico no registro, ele posiciona no status correto. Quando eu clico, ele troca e recarrega a tela. É bem isso que nós queríamos, tá? Uma tela bem simples, fácil e rápida para alterar um campo só, aquela coluna. Claro que você pode deixar mais campos no diálogo se você quiser, né? Eu posso deixar, por exemplo, o status e uma observação, assim o usuário já troca 2 ou 3 campos de uma vez só, mas o objetivo desse vídeo era mostrar como trocar uma coluna, no caso o status, de uma maneira fácil e rápida, sem precisar que o usuário clique no tradicional botão para editar o registro. Então é isso aí. Nesse vídeo nós vimos como alterar um atributo de uma coluna por meio de um formulário em popover.